Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Regional, a partir de agora na tela da NTV 8.1. Agradecendo a sua enorme audiência, para você que sintoniza na sua tela e também a nossa enorme audiência através da página da NTV Patos de Minas no Facebook. E como vocês já conhecem, já sabem, o Opinião Regional é feito para vocês, com vocês e por vocês. A sua opinião é o mais importante. A partir de agora, o telefone já está aí na sua tela, 3821-4488, e também o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, fazer o seu questionamento e o mais importante, o seu posicionamento, a sua opinião. Fique à vontade, porque o nosso Opinião Regional de hoje está para lá de especial. Como vocês sabem, estamos no mês Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. E a gente fecha esse mês, a gente abordou vários temas, em defesa da mulher. Para a gente fechar esse mês Lilás, eu convidei, já está aqui no estúdio com a gente, o advogado, meu grande amigo, grande parceiro aqui da NTV, o Dr. Cleanto Braz. Seja bem-vindo mais uma vez à Opinião Regional. Ô, David, prazer é todo meu de estar aqui. É sempre uma honra voltar a essa casa que me recebe muito bem, através da sua pessoa. Deixo aqui o meu abraço, agradecimento a todos, em especial a todos os seus telespectadores. Fica aí o meu agradecimento. Muito bem, a gente vai falar de direito trabalhista. Vamos falar do assédio. Os assédios, principalmente, que as mulheres sofrem no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade, seja na rua, seja na sua casa, seja através do empregado, do empregador. Você vai saber um pouco mais dos seus direitos e também pode colocar firme e forte a sua opinião a partir de agora. Doutor Cleanto, então o mês está aí. Um mês que a gente defende, leva a bandeira da cor lilás, em prol da criminalidade também contra as mulheres, porque são elas que sofrem mais. A gente vê nas pesquisas os dados que apontam que as mulheres são as que mais sofrem, principalmente nesse tema de hoje, que é o assédio. É isso. Bom, primeiramente, eu gostaria de a gente situar e focar um pouco o nosso tema para conceituar os dois temas que nós vamos falar aqui, que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Essa diferenciação são dois tipos de assédio. Isso. Vamos falar do assédio moral. O que constitui no assédio moral? Bom, o assédio moral é uma exposição em que o trabalhador é exposto no ambiente de trabalho de forma continuada, habitual, com o intuito de constrangê-lo, de humilhá-lo, de diminuí-lo de forma reiterada, e que essa conduta anti-habitualidade que ela ocorre, ela acaba gerando danos. Quais são esses danos ao trabalhador? A saúde mental, a saúde física e emocional dele. Não só financeira, né, doutor? Prejudicando também todo o ambiente de trabalho que ele convive ali. E quando a gente fala que afeta também o psicológico, do assediado, e a gente fala também do financeiro, óbvio, não pode esquecer do psicológico, mas o financeiro, lembrando que já é crime, constituído, tem a lei constituída e aprovada, que o assédio é crime hoje no nosso país, Sim, o assédio sexual é tipificado, no caso o assédio sexual é tipificado no Código Penal, o artigo 216A. Mas aí a gente sai do assédio moral, que está na legislação trabalhista, ele não é tipificado como crime. Certo? O assédio moral. Agora, o assédio sexual, sim. Esse sim é crime. Esse sim. Aí o assédio sexual, eu até vou pegar aqui a tipificação. Fique à vontade. A conduta que aqui é prevista, porque a gente fica adstrito à estrita legalidade quando se fala de direito penal, que são as palavras corretas que prevêem aquela ação, o crime em si, no caso, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem, ou alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se, no caso, o agente da sua condição de superior hierárquico. Ou seja, o patrão, aquela pessoa que está na ascendência hierárquica, aproveitando-se dessa situação de subordinação, ele aproveita dessa situação para impor algum favorecimento sexual, constrangendo essa pessoa a ter
um favorecimento sexual. Bom, falando do assédio sexual e dele moral, a gente tem aí, trouxe alguns índices, alguns números aí na tela, o Luiz vai colocar aí pra gente, da porcentagem de pessoas que sofrem o assédio moral, né, que são 47%, né, dos nossos entrevistados, e 10% o assédio sexual, isso no âmbito do trabalho. Certo, do trabalho. Moral, isso. Isso. Olha para você, infelizmente é uma triste realidade do nosso Brasil, isso na questão no quesito país, do nosso país, que só vem crescendo, infelizmente, pelos dados e até pelos atendimentos que você recebe lá no seu escritório. É de acordo com isso? Sim, a busca por alguma reparação ou pelo menos por algum esclarecimento quanto às situações que a pessoa vem sofrendo, tanto no assédio sexual quanto no assédio moral, é algo que impressiona muito. Esses números da justiça são alarmantes e isso nos traz aqui para uma reflexão, para que possamos evitar isso no ambiente de trabalho, tanto assédio moral quanto assédio sexual, que é crime. Doutor, mas tem como evitar isso? Quem sofre tem como evitar? Olha, essas situações das relações humanas, todos nós estamos expostos a algum risco nas atividades. Quanto ao assédio moral, é uma situação que ocorre no ambiente de trabalho, procurar não ficar só com esse agressor, né, de forma que esse evento ocorra. Se caso ocorrer, começar a produzir provas, né? Se for através tiver condição de ter um e-mail, se for uma conversa, gravar um áudio, uma foto, um vídeo, ou tentar provocar que essas situações ocorram na presença de um colega de trabalho, para poder se resguardar dos seus direitos, porque o ônus da prova inicialmente, como regra, não vou tratar de exceções de ônus da prova, vai caber a quem está alegando que o fato ocorreu. Porque na maioria a gente percebe, isso é fato, aconteceu até recentemente aqui no nosso município, que está tramitando até um processo de investigação, a comissão de investigação na Câmara Municipal, de um vereador que foi denunciado pela ex-assessora de assédio sexual e também moral. Mas lembrando, como o senhor falou, como provar só através de áudio, tem outros quesitos que podem comprovar esse assédio? Olha, aqui eu falei por meios de prova, né? Meios de prova, eles podem ser documentados. Só a palavra não basta? Eu vou chegar a esse ponto da palavra, que ela tem uma especificação dos crimes sexuais. A primeira coisa, se você tiver um áudio, um vídeo, uma mensagem, né? Se alguém assistiu aquela conduta do autor em constranger a vítima para ter algum favorecimento, é uma prova ideal. Entretanto, quando faltam essas provas, que dificilmente elas ocorrem, David, essa produção dessa prova é muito difícil, porque ocorre numa intimidade a maioria das vezes. Não ocorre em público esse assédio da forma, ou seja, mas de uma forma mais velada. O assediador, o agressor, meio que ele já é maquiavélico e já faz, ele já faz com a artimanha dele de não deixar provas, não deixar rastro, né? Entretanto, quanto aos crimes sexuais, a manifestação e a oitiva da vítima, a forma que ela conta os fatos, que ela narra, tem um peso especial, para não ficarmos agarrados somente nesses meios de provas que eu citei anteriormente. A oitiva da vítima nos crimes sexuais tem um peso especial, tem uma diferenciação, sim. Não é como em outras situações no direito. E vale a gente salientar também que isso tudo pode também ser evitado no princípio. Quando a pessoa começa a notar esse tipo de assédio, já pode cortar, como se diz, cortar o mal pela raiz, né? Exigindo o respeito. E muitas das vezes, pelos profissionais que a gente entrevista aqui, doutor, a gente percebe que a vítima fica com medo de realmente cortar, né, esses tipos de brincadeira, o que a gente pode se dizer assédio de verdade, com medo de perder o próprio emprego, né? Sim, esse constrangimento da situação é uma pressão financeira, né? Porque a pessoa tem ali a sua fonte de renda, a fonte da sua alimentação, dos seus custeios de casa, de tudo mais. A pressão de perder isso nessa situação toda que nós temos hoje de desemprego, eu creio que ela é muito maior, né? Muito mais nessa situação que nós vivemos hoje. Então, a pessoa realmente está à mercê, escrava dessa situação. Mas voltando ao início do assunto que você colocou, sim. limite para que isso desenvolva deve ser cortado na raiz.
Ô, doutor, fale diretamente com o nosso telespectador, em especial as nossas telespectadoras, que esse mês é o mês Lilás, dedicado ao combate contra a violência da mulher, de que, encorajando elas, de que realmente elas não tenham medo e que elas denunciem e vão atrás de seus direitos, porque isso é crime. Bom, eu vou tomar a liberdade para falar às nossas telespectadoras, relembrando de uma pessoa que tem um significado muito importante na minha vida, que é a minha mãe, que foi uma mulher que viveu outros tempos, não retirando da dificuldade de hoje, mas muito com essa pressão social patriarcal muito maior do que a de hoje, que foi uma mulher forte, que criou os filhos, que lutou, para encorajá-las, todas que estão sofrendo qualquer tipo de opressão, que sejam fortes, que sejam tênues, que sejam duras com qualquer tipo de agressão e reajam. Procurem ajuda, registrem e levem à frente tudo isso. Não sejam inertes. Porque a lei está do lado delas. Sim, a lei está aí, o acolhimento tem. Nós temos a polícia, temos vários programas da polícia especiais dedicados, temos a delegacia especial dedicada. E nós temos um ao outro também, temos colegas para nos ajudar no ambiente de trabalho. Muito já tive bem. N casos. Então não fique sozinha, não fique oprimida, não. Né? Muito bem. Bom, a gente tem outro número aí que o Luiz vai colocar aí na tela pra gente, um outro índice, se puder colocar aí, Luiz, que a gente está falando em específico no ambiente de trabalho, mas o assédio às mulheres entrevistadas nessa fonte que a gente tem, acontece também no transporte público, como a gente vê ali, que é o maior índice, né, onde os assediadores, né, atacam no trânsito, seja na escola, na faculdade, e aí ó, com 10% no ambiente de trabalho. Números tristes, né, doutor, mais uma vez, mas lembrando que o assédio, ele é de direito não só no âmbito trabalhista, né? Sim, o assédio, como a gente citou, o assédio moral no ambiente de trabalho, aquela exposição reiterada que leva ao constrangimento, à humilhação, que pode gerar uma doença psicológica. O assédio sexual já é o ato de constranger alguém, aproveitando-se da função de superior hierárquico para que tenha um favorecimento sexual, certo? E o senhor agora colocou outra questão aqui, a respeito da importunação sexual, no caso no coletivo e outras situações que ocorrem, que são previstas como outros crimes. Mas é crime. Sim, tem outros crimes e também. Tem a lei de direito. Sim, nós temos, no caso, a importunação sexual, e nós temos também, no caso, o constrangimento, né? Muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo e a sua participação aqui no Opinião Regional. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional, aonde a sua opinião é o mais importante. E hoje, fechando o mês Lilás, que trata da violência contra a mulher, a gente está falando sobre assédio moral, trabalhista e o assédio sexual também. Mas antes da gente chamar mais uma vez o Dr. Cleanto, o nosso advogado, o nosso convidado de hoje, eu tenho uma dica para você do Sebrae da Prefeitura de Patos de Minas. Eu tenho certeza que você aí de casa, você que está assistindo aí em TV agora, conhece algum empreendedor. Você conhece vários empreendedores? Então a dica é para você. Sabe que nesses últimos tempos aí, nesses últimos anos, tá muito difícil manter uma empresa, manter um negócio aí em pé, né? E foi pensando nisso que o Sebrae e a Prefeitura de Patos de Minas lançaram uma iniciativa muito bacana, que é para retomar a iniciativa, né? Retomar essa tomada aí das empresas aqui no nosso município. É o programa Patos de Minas, Empresas Mais Inovadoras. Quer ajudar empreendedores a aumentarem aí as suas vendas e a produção também. Melhorar aí os processos, reduzindo os custos, ampliando aí também a presença digital que é cada vez maior no mercado. E dinheiro
não é problema para quem quer participar, tá bom? As empresas não precisam investir nenhum centavo, porque o Sebrae, o governo de Minas e a prefeitura aqui de Patos de Minas pagam 100% da conta. Isso mesmo, 100% da conta. Gostou, né? Então é só você se inscrever até o dia 17 próximo, até o dia 17 de setembro, no telefone, anote aí, 34, o nosso prefixo, 3821 4154. Repetindo, 3821 4154. Dá esse recado para você que conhece algum empreendedor, uma empreendedora, tá bom? E pode fazer também a inscrição pelo site oferta.sebraemg.com.br/Patos Mais Inovadora. Tá aí a dica para você então. A gente volta aqui no estúdio com o nosso bate-papo de hoje, falando com o advogado Cleanto Braz, e a gente está falando de assédio, mas vale a gente salientar, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, doutor, que não é qualquer coisinha que pode se dizer e que configura o assédio, né? Explica pra gente aí a diferença. Sim, bom, o assédio moral, ele precisa de ter uma contumácia. O que quer dizer isso? Uma habitualidade para que ele se configure, certo? E depois dessa habitualidade, a gente tem que configurar o dano também. Tem que ver se esse dano ocorreu, porque esse abalo emocional, psicológico, físico, no eventual processo trabalhista, ele vai necessitar de uma prova técnica. No caso, uma perícia médica, um laudo médico, alguma questão nesse quesito, para configurar essa materialidade dessa circunstância, certo? Muito bem. E lá no seu escritório, doutor, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aí, usando esses minutos que restam aqui no nosso programa. O senhor atende que área? O que é mais procurado lá no seu... As causas que são procuradas lá no seu escritório? David, já são quase 20 anos já na advocacia, sou muito grato a toda essa comunidade que já me prestigia há tanto tempo. Graças a Deus, e é o meu esforço também, a gente consegue trabalhar em várias áreas. Houve um bom tempo que atendi muito na criminal, atendo na criminal ainda, atuo na área trabalhista, na área civil de família, sucessões, indenizações, contratos, imobiliário, e aí vai consumidor. E qualquer problema que você tiver, chame o doutor Cleanto. É isso, né, doutor? Com uma boa atenção ao cliente, uma boa oitiva e tem uma equipe preparada para atender lá. Sim, sou assistido pelo doutor Jairo. Fica aqui meu abraço, doutor Jairo, por toda essa parceria de todos os anos. A minha estagiária, Luma, minha filha, graças a Deus. Luna, vamos mandar um beijão, um abraço para ela. Ela está crescendo e, pelo jeito, o senhor vai trabalhar para ela brevemente. Oxi. Tá? Vai ser um maior prazer, né? Vai ser, esse trabalho conjunto é ver o fruto da gente, ver os filhos da gente crescer e seguindo nossos passos, isso é gratificante. São dádiva de Deus, né? E ela, como mulher, o senhor vendo o senhor defendendo a causa das mulheres, tem certeza que também é um orgulho para ela. Sim, sim. Um abraço, minha filha. E esse é o caminho que vai seguir. Doutor, para quem sofreu, para quem está sofrendo o assédio no âmbito do trabalho, enfim, o que deve fazer? Além de ter as provas, como o senhor já falou, citou algumas provas, deve acionar 190, o Disque Denúncia, deve procurar um advogado, tem que ter esse respaldo. Sim, a primeira coisa, nós temos que ter cautela nas nossas relações, para também não agravarmos demais algum fato que por vezes não chega a tanto, certo? Quero dizer o seguinte, as tratativas no ambiente de trabalho, uma brincadeira às vezes não pode ser mal interpretada como um agravamento excessivo dessa situação. Vou ao assédio sexual agora, deixando o assédio moral. Nós podemos amar, podemos ter amigos, namorados no ambiente do trabalho. Então, um elogio discreto, sem uma intenção lasciva, sexual, né, um convite para um chopp depois do trabalho, pode, por vezes, não configurar tal situação. Então, cabe a nós uma análise mais profícua, uma análise mais atenta, para não agravarmos tal situação. Se caso ela ocorra, como eu disse anteriormente, se precaveja, produza provas, para poder defender seu direito, para não se frustrar depois. E o direito existe, essa tecla que a gente está batendo aqui no programa, para que você não fique com medo, para que você realmente denuncie. E o mais importante que eu quero dizer, doutor, é que realmente procure um advogado, né? Mesmo que ele não vá atuar, mas o advogado está instruído ali de saber por onde, quais são os viés e como você deve agir. Claro, claro. Como não, né, David? Se está ocorrendo fato, se informe
procure um profissional habilitado para se instruir qual a melhor postura a se tomar, tanto na produção de provas, resolução do caso, a busca do poder público, a qual órgão que deve se dirigir, ao polícia, à delegacia, né, aos programas que defendem a mulher, que estão aí para assisti-las. Muito bem. Vamos vender o peixe aqui do Dr. Cleanto, que é um grande amigo, é meu advogado, assino embaixo, indico também. Aonde que acha o senhor aí nas redes sociais? O seu escritório fica localizado aonde? Telefone, fique à vontade. Tá, muito obrigado. Redes sociais, eu uso esse nome Cleanto Brás, tem o Instagram, no Facebook, o telefone para contato é 99133-1942. Estou, sempre estive à disposição dessa comunidade para atendê-los com o maior prazer. Muito bem, gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Bom sempre rever os grandes amigos e grandes profissionais, cada vez melhor e mais instruído para poder ajudar a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez, a aluna que está aqui também acompanhando mais uma vez, o pai e o advogado. Obrigado pela presença. A você aí de casa, o meu muitíssimo obrigado pela enorme audiência. Bom final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.